Você tem uma tarefa importante. Ela está aberta na sua tela. Você abre o Instagram, fecha e abre de novo. 2 horas depois, a tarefa continua lá, e você também. Isso não é simplesmente preguiça. Na maioria das vezes, você sabe o que precisa fazer. O problema é que existe alguma coisa naquela tarefa que você não quer sentir. Há quase 2000 anos, 3 filósofos perceberam como essa fuga funciona. Eles não tinham celular, não tinham computador, mas tinham o mesmo cérebro humano que você tem agora. Os nomes deles eram Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Juntos, eles revelam as 3 mentiras que fazem você continuar deixando tudo para amanhã. Capítulo 1. A visualização negativa. Marco Aurélio escreveu que, ao começar o dia, já esperava encontrar pessoas difíceis, pessoas arrogantes, ingratas, desonestas, gente que tentaria irritá-lo, não porque ele gostava de imaginar desgraças, mas porque uma coisa perde parte do poder quando deixa de ser uma surpresa. E a procrastinação funciona de um jeito parecido. Você não está necessariamente fugindo da tarefa, está fugindo da sensação que acredita que ela vai causar. Talvez seja o medo de fazer errado, talvez seja a vergonha de perceber que você não sabe tanto quanto imaginava, ou talvez seja apenas aquela sensação desconfortável de começar algo sem saber se vai ficar bom. Enquanto essa sensação não tem nome, ela parece maior do que realmente é. Por isso, seu cérebro oferece uma saída mais rápida. Um Instagram, uma mensagem, um vídeo que você nem queria assistir, qualquer coisa que faça aquele desconforto desaparecer por alguns minutos. Os estoicos chamavam essa antecipação das dificuldades de premeditação dos males. A ideia não era sofrer antes da hora, era olhar para o desconforto antes que ele começasse a controlar suas decisões. Porque o problema deixa de ser "eu não consigo fazer" e passa a ser apenas "eu não quero sentir isso agora". Só que entender o desconforto ainda não faz o trabalho andar. Você pode perceber tudo isso e continuar sentado, olhando para a mesma tela. É aí que entra Epicteto. Capítulo 2. A dicotomia do controle. Epicteto nasceu escravizado e, depois de conquistar sua liberdade, passou a ensinar uma ideia que atravessou séculos. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Quando você pensa em uma tarefa, seu cérebro normalmente mistura essas duas coisas. Você não pensa apenas em escrever, você pensa em escrever algo perfeito. Você não pensa apenas em estudar, você pensa na nota, na prova e no que os outros vão pensar se você fracassar. Você não pensa apenas em publicar um vídeo, você pensa se ele vai dar visualização, se as pessoas vão gostar e se todo o trabalho vai valer a pena. E esse é o problema. A ação depende de você, o resultado, não completamente. Você controla abrir o documento, não controla se todo mundo vai gostar do que escreveu. Você controla estudar durante 1 hora, não controla todas as perguntas que estarão na prova. Você controla gravar e publicar, não controla se o vídeo vai viralizar. Quando você exige uma garantia antes de começar, seu cérebro trava, porque está tentando responder uma pergunta que não tem resposta. E se não ficar bom? Você não sabe, ninguém sabe. E talvez nunca exista um momento em que você se sentirá completamente preparado. A dicotomia do controle não promete que tudo dará certo. Ela apenas separa o trabalho que está na sua frente do julgamento que pode vir depois. Mas, mesmo quando você entende isso, ainda existe uma última mentira, a mais confortável de todas, a ideia de que você pode fazer mais tarde. Capítulo 3. Memento Mori. Em alguns relatos sobre os triunfos romanos, no auge da celebração, o general vitorioso era lembrado de que continuava sendo mortal. Essa ideia atravessou os séculos em uma frase: Memento Mori. Lembre-se de que vai morrer. Parece pesado, e era para parecer. Sêneca escreveu isso de uma forma ainda mais direta. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Você não procrastina porque decidiu abandonar aquela tarefa para sempre. Você procrastina porque acredita que poderá fazê-la depois. Amanhã você estará mais descansado, mais focado, mais motivado. Amanhã tudo será diferente. Só que amanhã você vai acordar sendo a mesma pessoa, com o mesmo celular, a mesma resistência e a mesma tarefa. A única diferença é que terá um pouco menos de tempo. Seu cérebro dá mais valor ao alívio de agora do que ao benefício que só chegará no futuro. Por isso, abrir o Instagram parece mais importante do que terminar algo que pode mudar sua vida daqui a 6 meses. O prazer está aqui. A recompensa da tarefa ainda está longe. E cada vez que você escolhe o alívio imediato,
Entrega o problema para uma versão futura de você que nunca concordou em recebê-lo. Memento mori não significa viver pensando na morte. Significa parar de agir como se o seu tempo se renovasse todos os dias, porque não se renova. Esses 3 princípios não são apenas frases bonitas para postar no Instagram. Eles atacam 3 mentiras diferentes. Marco Aurélio desmonta o medo daquilo que você ainda nem começou. Epicteto separa a ação do resultado. E Sêneca destrói a ilusão de que sempre haverá um momento melhor. Isso não faz toda a tarefa ficar fácil. Também não transforma você numa pessoa disciplinada da noite para o dia, mas retira boa parte do peso que faz você continuar parado. Só que existe outro lado dessa batalha, porque nem toda distração começa dentro da sua cabeça. Às vezes ela está em cima da sua mesa, no celular ao seu lado, na notificação que aparece no meio do trabalho, no ambiente que torna a distração fácil demais. Por isso eu fiz este vídeo aqui, mostrando exatamente como construir um ambiente que deixa a distração mais difícil e o foco muito mais natural. Se você vive pegando o celular sem nem perceber, esse é o próximo vídeo que você precisa assistir.